Alô, amigos, aqui estamos com mais um YouTube e hoje nós vamos falar daquele famoso artigo da Constituição, o artigo 142. Você se lembra que o pessoal ficava acampado na frente dos quartéis, exigindo, quase que exigindo, que as Forças Armadas aplicassem o 142. E o que dizia esse bendito artigo 142? É o que estão discutindo atualmente no Supremo Tribunal Federal. E eu vou contar para vocês a origem do artigo 142 na tentativa do golpe. Esse artigo, evidentemente, existe na Constituição, mas eu vou contar a origem da deformação de como é que esse artigo passou a ser um dos elementos de força utilizado pelos golpistas para tentar obter de uma maneira legal, entre aspas, o golpe, ou seja, a intervenção das Forças Armadas, provocando uma convulsão social e, então, utilizando o artigo 142, chamando as Forças Armadas para acalmar o pessoal e dar o golpe. Ok? Onde que começou essa história? Eu ainda me lembro do jurista Ivi Gandra, que parece que era muito bom para a questão de impostos, de pagamento devidos ao imposto de renda, preenchimento de declarações de renda das grandes fortunas. Mas Ivi Gandra seria um constitucionalista? Não sei por quê. Não sei por que o UOL chamou um dia, algum tempo atrás, no ano passado ou retrasado, eu me lembro, mas não me lembro de quando, para falar sobre alguma coisa importante e, entre elas, o artigo 142. Mas vamos lá. Então, ainda me lembro que o Ivi Gandra, entrevistado, afirmava com todo o peso do seu prestígio e conhecimento de jurista que o documento que tinha sido encontrado na casa do ministro da Justiça, Anderson Torres, você se lembra, logo depois da tentativa de golpe de 8 de janeiro, foi encontrado na casa do ex-ministro Anderson Torres um documento que era uma minuta, era já um artigo, um decreto prevendo a instauração do golpe do estado de sítio do país. Então, o UOL convidou Ivi Gandra para falar sobre isso. Foi entrevistado. Então, eu me lembro que o Gandra dizia isso. O jurista Ivi Gandra dizia isso. É um documento que não tem nenhuma validade jurídica. O quê? Esse documento que foi encontrado, que tinha sido encontrado na casa do Anderson Torres. Até porque é um papel que cuida de uma situação absurdamente impossível. Que papel? Que papel era esse encontrado na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres? Isso foi no dia 13 de janeiro de 2023, portanto há mais de um ano, e apenas alguns dias, 5 dias depois dos ataques feitos pelos fanáticos bolsonaristas na Praça dos Três Poderes. Ora, o papel não era uma folha solta, não estava ali em cima da mesa solto assim, no meio de outras coisas. Não. Não era uma folha destinada a ser destruída na trituradora, como disse mais tarde o Anderson Torres, ex-ministro.
mas algo bem elaborado, com um preâmbulo, introdução e artigos bem detalhados. Artigo 1, artigo 2, artigo 2, assim, bem feitos. Era uma minuta de decreto do golpe, como passou a ser chamado. E estava bem protegido dentro de uma pasta azul de couro, decorada na capa com o brasão da República, como mostrou o ex-ministro da Justiça, agora no STF, Flávio Dino. A folha não era folha nenhuma, era uma pasta com um preâmbulo, com um decreto, com artigos, prevendo um estado de sítio e o golpe de Estado. Entretanto, embora o jurista Yves Gandra minimizasse naquele dia a importância do achado pela Polícia Federal lá na casa do Anderson Torres e quisesse demonstrar desconhecimento do seu teor diante dos jornalistas Fabiola Cidral, Thales Faria e Madeleine Lasco, foi dele que veio a inspiração original daquele papel ou minuta do golpe. Nasceu, portanto, de uma interpretação jurídica errônea, partidária ou comprometida, cada um interpreta como quiser, de Yves Gandra, do artigo 142 da Constituição. Aquele tinha sido o germe, essa interpretação errônea do artigo 142, foi o germe daquilo que seria capaz de justificar um golpe de Estado. Na identificação do itinerário ou roteiro da tentativa do golpe ocorrida no Brasil, deve-se retornar ao seu ponto de partida e recorrer à interpretação de Yves Gandra do artigo 142 no Consultor Jurídico de 28 de maio de 2020, pelo qual, no caso, entre aspas, eu vou ler então o que ele escreveu, no caso de um poder sentir-se atropelado por outro, são três poderes, legislativo, executivo e judiciário. No caso de um desses três se sentir atropelado por outro, poderá solicitar às Forças Armadas que hajam como poder moderador para repor, naquele ponto, a lei e a ordem, se esta realmente tiver sido ferida pelo poder em conflito com o postulante. Essa interpretação de Yves Gandra no Consultor Jurídico do artigo 142, essa interpretação foi o quilômetro zero, a partida, a justificativa inicial necessária à elaboração da minuta do golpe. E foi essa interpretação que nos levou quase ao golpe de Bolsonaro. Se nos dias de hoje a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a qual eu pertenço, tem sido criticada pela imprensa por seu silêncio diante da confirmação por altas patentes do Exército e vídeo tornado público, confirmando as intenções golpistas do ex-presidente Bolsonaro, é importante ressaltar a reação imediata da OAB em 2020, logo após essa interpretação do Yves Gandra, apenas 5 dias depois da publicação, no
consultor jurídico, do parecer jurídico do jurista Yves Gandra. No seu longo parecer, nós demos só um pedacinho, amplamente divulgado, a OAB deixou claro que a Constituição Federal não confere às Forças Armadas a atribuição de intervir nos conflitos entre os poderes, judiciário, executivo ou legislativo, em suposta defesa dos valores constitucionais. Falar em um poder moderador, como disse Yves Gandra, exercido pelas Forças Armadas, não é apenas uma demonstração de uma hermenêutica enviesada, como também é um argumento sem qualquer lastro histórico. Os ministros que estão lá do STF, que estão julgando essa história, provavelmente estão recorrendo a esse parecer também da OAB. Mas é impressionante como em todo esse tempo de pré-golpe, de tentativa de golpe, os bolsonaristas, muitos deles advogados e muitos deles juristas também, se serviam desse artigo 142 para justificar a intervenção das Forças Armadas, decretar um estado de sítio e provocar um golpe no Brasil. Nessa análise feita pela OAB do artigo 142, utilizado amplamente pelos bolsonaristas para justificar uma intervenção militar, aparecia um pormenor bastante revelador, também constante do noticiário da CNN Brasil sobre a questão. Do relato da OAB, constava uma citação feita pelo então presidente Bolsonaro, segundo a qual o artigo 142 permitia pedir uma intervenção militar para, entre aspas, restabelecer a ordem no Brasil. Ora, essa citação tinha uma data. Foi pronunciada na reunião ministerial de 22 de abril de 2020. Vejam, bem antes, né? Bem antes da tentativa do 8 de janeiro. 2 anos antes, abril, ele já estava utilizando a interpretação do Yves Gandra do artigo 142 para justificar um golpe. Ou seja, quase um mês antes do parecer jurídico de Yves Gandra. Isso é interessante. Isso é interessante. Ela não é a posteriori. Bolsonaro já defendia a interpretação do Yves Gandra antes do Yves Gandra publicar no Consultor Jurídico. E surge então uma pergunta difícil de se evitar. A interpretação jurídica do artigo 142 por Yves Gandra propícia a justificação de uma intervenção militar já era do conhecimento de Bolsonaro antes de ser publicada no Consultor Jurídico? Antes de ter divulgação pela imprensa? O que vocês acham? Se já era, complicado, hein? Complicado não para mim, complicado para o Bolsonaro, complicado para o Gandra. E uma coincidência, nesse mesmo dia 2 de junho de 2020, no qual a OAB rejeitava essa interpretação enviesada do artigo 142, o jurista Yves Gandra, talvez ainda sem saber da reação da OAB, não tinha lido ainda, porque saiu naquele mesmo dia, dava uma entrevista à CNN dizendo que a Constituição prevê o uso das Forças Armadas
como medida, entre aspas, extrema e pontual para cumprir uma deficiência dos poderes. Embora afirmasse que naquele momento, entre aspas, não havia nenhum risco de ruptura. Ainda bem, hein? Hein, Gandra? Se não, hein? Nessa entrevista, Gandra, entrevista para a CNN, ainda afirmava que no caso do executivo ou legislativo se sentissem sufocados pelo judiciário, foi isso que o Bolsonaro disse sempre, não? E que a extrema-direita brasileira sempre disse. Não se poderia recorrer ao próprio judiciário, evidentemente, fazendo-se necessária a moderação. E quem é que exercia a moderação? O chamado poder moderador. E quem era o poder moderador? Segundo Ivi Gandra, existia sim um poder moderador. As Forças Armadas, o Exército, Marinha, Aeronáutica, as Forças Armadas. Ninguém ignora, já no começo do seu governo, Jair Bolsonaro procurava criar junto às suas bases populistas, evangélicas, misto de neopentecostalismo fundamentalista, com uma extrema-direita negacionista, a possibilidade de uma ruptura constitucional. Às vésperas do 7 de setembro de 2021, o cientista político Christian Lynch, professor de Sociologia e doutor em Ciência Política, sintetizou, numa entrevista à BBC Brasil, essa situação. Ele dizia, o Christian Lynch, entre aspas, ele, Bolsonaro, excita a base radical, essa base que nós dissemos, extrema-direita com evangélicos, e, ao mesmo tempo, incute nos inimigos a crença de que ele é capaz de dar o golpe. Nessa altura, a interpretação do artigo 142 por Ivi Gandra já havia sido encampada pelos bolsonaristas. E o recurso ao uso do artigo 142 constituía, com autorização ou não do jurista, já fazia seu caminho, constituía a força das argumentações nas redes sociais, era um dos principais temas das manifestações bolsonaristas pró-golpe e se tornou a palavra de ordem nos acampamentos junto aos quartéis. Eles queriam convencer a mídia, a imprensa e todo mundo que poderiam dar o golpe porque a Constituição garantia através de um artigo 142. Diante da derrota eleitoral de Bolsonaro, seus seguidores, trajando as cores verde e amarela ou enrolados como periquitos na bandeira nacional, pediam a intervenção das Forças Armadas, a pretexto de uma fraude jamais comprovada nas urnas, exigindo aos gritos a aplicação, artigo 142, artigo 142, artigo 100, que eles nunca leram, e se lessem, gente simples, muitos facilmente influenciados por seus pastores evangélicos locais, provavelmente nunca tinham lido, provavelmente não é certo que nunca tinham lido nem a Constituição, nem só a Bíblia. E se lessem, não entenderiam o texto do tão citado artigo 142. Mas foi por fidelidade à interpretação enviesada desse artigo pelo Ivi Gandra, no dizer da OAB de 2020, não sou eu que estou dizendo, é a OAB, em 2020,
em reação a uma interpretação publicada no Consultor Jurídico, que alguns bolsonaristas mais ousados praticaram atos violentos no dia 12 de dezembro de 2022. No dia 12 de dezembro de 2022, vocês se lembram que houve atentados terroristas em Brasília, queima de ônibus, ataques a delegacias, tudo com o objetivo de criar um caos e que esse caos pudesse justificar a decretação do estado de sítio. Lula já tinha sido eleito, faltava pouco para tomar posse. Para eles era ainda tempo. Ainda houve um outro bolsonarista fanatizado, que está preso, que tentou explodir uma bomba nos arredores do aeroporto de Brasília. Imagine as centenas de mortos, ou mesmo mais que milhares de pessoas poderiam ter morrido num incêndio que seria causado. E na destruição. E tudo isso para justificar estado de sítio e golpe. E, como essa bomba não funcionou, foi como na história do Rio Centro, a bomba lá funcionou antes, essa daí não funcionou. E houve ainda, mais tarde, já com a posse do Lula, o 8 de janeiro, onde os bolsonaristas depredaram os três poderes em Brasília. O objetivo era fazer funcionar o artigo 142. Se houver problemas, usa-se o artigo 142 para se decretar um estado de sítio. É isso que se está discutindo no STF. E, depois dessa decisão do STF, que já é majoritária, vai se acabar de vez com essa interpretação. A interpretação de Ive Gandara era completamente defasada. O artigo 142 não justifica a intervenção das Forças Armadas no poder legislativo nem executivo. Não existe poder temporal das Forças Armadas. É isso. Se você gostou, eu esqueci de pedir, logo no começo, para você clicar no like. Eu sempre esqueço. Eu sei que meus colegas insistem. Faça o like, faça o like, faça o like. Eu esqueço. Grande abraço. Até a próxima. E não se esqueçam, sem anistia